Bom, e aqui chegamos à notícia mais interessante do dia, que foi a destruição do quartel-general lá do Grupo Wagner em Popasna, né? Essa notícia saiu primeiro no Telegram, aí depois começaram a sair algumas fotos que em telegrams lá dos russos, né? Os próprios russos falando sobre o caso, absurdo, não sei o que lá, que destruíram o quartel lá do Grupo Wagner, tem muitas mortes e coisa e tal, e parece inclusive o Yevgeny Prigozhin, que é o chefe do Grupo Wagner, o neonazista que é, e ele é neonazista mesmo, ele tem tatuado swastika no corpo, enfim, ele, que é o diretor do Grupo Wagner, o presidente do Grupo Wagner, estava lá e ajudando no resgate do pessoal lá do Grupo Wagner, ou seja, foi atingida uma instalação realmente de alto comando desse grupo mercenário lá. Para quem não sabe, o grupo mercenário Wagner é um grupo de mercenários criados pelo Putin. O Putin é que é o dono desse grupo, no final das contas. Esse cara, o Prigozhin, é o general deles lá, o que comanda, mas ele é muito ligado ao Putin. E esse grupo Wagner tem crescido bastante. O Putin tem dado instalações militares do exército russo para esse grupo de mercenários. Então, e esses mercenários não respondem à cadeia de comando, não, respondem direto ao Putin. São usados em muitos lugares e, inclusive aqui nesse caso, lá em Popasna, como eu falei, as tropas na região ali do ataque de Popasna em direção a Bakhmut, a única tropa que tem ali com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de efetividade, é justamente o Grupo Wagner. O resto do exército russo ali não tá com nenhuma capacidade de guerra mesmo, né? Publicaram fotos e coisa e tal sobre onde era o QG do grupo. Isso aqui são fotos antes. Foi com essas fotos aqui que foram publicadas em Telegram dos russos que os ucranianos descobriram que esse daqui era um posto. O pessoal do Grupo Wagner estava usando esse prédio como quartel-general. Esse prédio lá em Popasna é aquilo que eu falo para vocês. Pra gente, a gente olha para esse prédio aqui, você não sabe o que é, né? Mas para quem é de Popasna, para um ucraniano que é da região, ele vai olhar para isso aqui e falar, não, isso não é que é isso daí, que é aquele prédio, não sei o que tem aonde ali. Enfim, imediatamente descobriram isso daqui, e daí eles estavam reclamando muito porque fotos como essa justamente que deram a noção para o exército ucraniano de onde estava o quartel-general. E daí parece que foi um ataque com HIMARS, que eles estão descrevendo, o pessoal reclamando lá no canal do Telegram, né, que as fotos, não sei o que lá. E aqui está o pessoal já na operação de resgate, o prédio destruído aqui do lado. Tá vendo aqui? Destruído totalmente aqui do lado o prédio onde estava o quartel-general deles. E tem aqui uma imagem aérea da região ali. Enfim, não dá para saber ainda quantos feridos, quantos mortos tiveram nisso daí, mas certamente foi um dano grande aí ao pessoal do Grupo Wagner. Uma excelente notícia essa, né? Esse pessoal tem mesmo que ser destruído totalmente. Invasores russos confirmam o ataque ucraniano na base do Grupo Wagner em Popasna. Aí tem mais as fotos aqui. Aqui mostra uma parte do prédio totalmente destruída, ou seja, realmente, certamente causou bastante dano lá, né? Como eu falei para vocês, é nesse lugar aqui do mapa. Popasna está aqui e aqui é Bakhmut. Então é daqui que eles estão comandando o ataque a Bakhmut. Com esse ataque, muito provavelmente eles vão ter dificuldades aí de continuar esse ataque mais forte, né? Então cada vez surgindo mais fotos aqui do ataque, né, nesse prédio lá em Popasna. Dá para ver aqui um monte de coisa, realmente, um monte de arma que foi resgatada do prédio, parece que realmente a destruição foi grande, né? O pessoal está comemorando aqui, comemorando mesmo. E aí tá certo, esse pessoal realmente não vale nada, estão invadindo um país pacífico, entraram para invadir sem nenhum motivo aparente, tem mais é que morrer mesmo. Muito interessante o comunicado aqui do Instituto para Estudo da Guerra, em que eles fazem uma descrição de que tropas estão sendo usadas em cada lugar ali no campo de batalha, né? Que tropas russas estão sendo usadas. Porque, como a gente falou, os russos tiraram muitas tropas daqui e mandaram para Kherson, para reforçar aqui em Kherson. Então, o que ficou nessa região aqui não são tropas muito experientes, né?
Então, na cidade de Kharkiv, eles têm, principalmente o pessoal do Distrito Militar do Oeste que está patrulhando aquilo ali. No link entre Izium e na região de Izium, principalmente os batalhões voluntários e alguma coisa dos batalhões do leste. Então, nessa região de Izium aqui, que inclusive a gente tem falado, né, os russos estão perdendo terreno, os ucranianos têm avançado aqui nessa região. Aliás, é até curioso você ver, né, porque a gente comenta que os russos estão avançando aqui, a nossa preocupação maior é com o avanço dos russos, evidentemente. A gente não quer que eles avancem. Mas o fato é que o pouco de território que os russos tomaram aqui foi muito menor do que os ucranianos, que retomaram toda essa área aqui. Essa área toda aqui estava sob controle dos russos e foi retomada pelos ucranianos aqui nessa região de Izium, né? Então é porque justamente tem voluntários, batalhões de voluntários e do leste da Rússia, né? Lá de Vladivostok, aquela região lá. A região de Siversky é o distrito militar central e algumas unidades das supostas, entre aspas, repúblicas separatistas aqui, que estão fazendo essa parte aqui de Siversky, né, que é aqui Lysychansk, coisa e tal, nessa região. Não estão conseguindo avançar nada aqui. E justamente em Bakhmut, que é o Wagner Group, que é o que está conseguindo fazer alguma coisa nessa região. Ali na região de Avdiivka, que é aquela cidade que a gente mencionou, que eles estão querendo fazer uma pinça, são unidades da suposta, entre aspas, República de Donetsk, e no sul da Ucrânia para onde eles mandaram todos os reforços, né? Como eu falei, a grande coisa foi essa, eles tiraram muitas tropas daqui e mandaram aqui para o sul, justamente pela iminência de uma contraofensiva ucraniana na região. Isso mostra o problema do cobertor curto dos russos, né? Se tira de um lugar, falta. Puxar para um lado, o outro lado fica desabastecido, né? Realmente é complicado. E tem mais coisa aqui, né? Por exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo recente de pessoas da suposta República de Donetsk, desculpa, da República de Luhansk, que não querem lutar pela República de Donetsk. Por que eles estão reclamando isso? Porque, segundo eles, não é interesse deles e coisa e tal, e Luhansk já foi toda tomada, então por que a gente vai brigar por Donetsk? Enfim, estão querendo ser dispensados todos eles. Só que o chato é que o pessoal de Donetsk lutou por Luhansk antes, né? E daí agora estão reclamando que o Luhansk não quer lutar por Donetsk. Enfim, essas repúblicas separatistas ali, gente, isso não existe. Nunca houve movimento separatista naquela região. É tudo infiltrado pelos russos, é tudo os russos fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eles trazem algumas pessoas da população local, isso aqui são ucranianos daquela região, que acabam se alistando nesse negócio por dinheiro, não tem mais nenhum trabalho nessas regiões, desde que os russos invadiram Donetsk e Luhansk, lá em 2014, as grandes empresas, tudo saiu de lá, então no final das contas ficou totalmente abandonada aquela região ali, não tem nenhuma atividade econômica. Aí o pessoal acaba se alistando justamente por questão de não ter outra alternativa, né? Mas querer lutar realmente não quer lutar de jeito nenhum. Bom, terminando essa visão mais direta aqui do campo de batalha, um artigo bem interessante aqui do Brian Friedenborg, falando sobre como a Ucrânia vai ganhar Kherson no resto do ano, né? E daí estão explicando aqui que ele já fez um artigo mostrando o porquê que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. A gente chegou a falar sobre o artigo dele já faz alguns meses isso, justamente ele falando sobre a questão do exército russo ser muito centralizado, centralizador, e o exército ucraniano ter uma postura muito mais ocidental, muito mais descentralizada, o que facilita muito as coisas, e também o apoio tecnológico ocidental, que é importante. Enfim, então ele fala assim, olha só, eu já falei no meu artigo por que a Ucrânia vai ganhar, e agora como que ela vai fazer isso, né? E parece claro para ele, justamente ele mostra aqui alguns gráficos, coisas, a maior parte a gente já falou, mas é justamente a questão de que a ideia da Ucrânia é secar totalmente a logística russa na região. A gente viu isso acontecendo. Eles já destruíram todas as pontes aqui do rio de Dnipro. Ontem mesmo a gente falou sobre isso, né? Hoje a gente viu como as ferrovias aqui saindo da Crimeia já estão destruídas. Se ele destruir mais algumas ferrovias por aqui,
já fica totalmente impossível os russos alimentarem a logística deles, porque, lembra, os russos dependem muito de trem. Ah, eles podem usar caminhão? Podem usar caminhão, mas trem é realmente o que dá o grosso da logística russa, e no momento eles não estão podendo usar a Crimeia como isso, né? Como essa base para atender essa região. Então, ou seja, essa é a estratégia ucraniana, secar a alimentação aqui dessa região de Kherson e dessa forma acabar enfraquecendo as tropas russas ali na região. E o ponto que eles colocam é justamente esse: os ucranianos vão devagar, eles vão garantir que os russos estão muito fracos na região antes de partirem para a ofensiva militar propriamente dita, ou seja, ele espera que ainda vai haver, ao longo deste ano, muito enfraquecimento russo na região, muita gente sendo sufocada em termos de falta de logística antes que os ucranianos avancem, mas que vai ser assim que eles vão fazer, justamente porque isso é a melhor maneira de lidar com essa tropa russa que está ali na região, né? É inevitável ganhar, mas vai ser devagar. Bom, uma coisa aqui bastante trágica, né? A Rússia parece que está fazendo um show trial, um julgamento show lá em Mariupol para os combatentes lá da Azovstal, né? Isso é uma coisa muito triste, porque, como a gente falou, quando os ucranianos aceitaram se render, foi porque havia a garantia das Nações Unidas e da Cruz Vermelha de que eles receberiam tratamentos de prisioneiros de guerra e seriam eventualmente trocados por prisioneiros russos, né? Então, ou seja, eles se renderiam e depois seriam trocados por prisioneiros. Mas o que a gente tem visto é justamente os russos torturando os prisioneiros de guerra ucranianos, maltratando eles, matando inclusive. A gente viu lá no caso da prisão de Olenivka, que foi claramente ali um ataque russo que aconteceu ali, que matou os prisioneiros de guerra ucranianos. E agora parece que eles estão preparando um show, um julgamento show, botando um monte de jaulas aqui próximo de um prédio lá em Mariupol que sobreviveu à guerra. E daí vão fazer um show ali para um julgamento do Grupo Azov. Olha só, vamos matar os nazistas, aquela coisa que realmente é um absurdo, está totalmente fora das convenções de guerra. Mas por que eles vão fazer isso? Porque os russos estão precisando desesperadamente de uma vitória em alguma coisa, mostrar alguma coisa de positivo, né? E não tem nada para mostrar militarmente aqui, chega nesse desespero de fazer esse tipo de coisa. É muito triste isso acontecer realmente. Bom, aqui é uma coisa bem interessante aqui, o livro escrito por um paraquedista russo, que participou da invasão. Ele estava no dia 24 de fevereiro lá em Hostomel. O nome dele é Pavel Filatiev. Então ele se alistou, ele era do exército, ele participou dessa invasão. Depois que os russos saíram do norte, ele foi destacado para Kherson, então ele ficou um período em Kherson também. E depois ele desistiu de tudo e resolveu escrever um livro condenando a guerra da Rússia. E o que ele fala aqui, e aí ele conta um monte de história. O livro se chama Zov, ou seja, Z-O-V, que eram os símbolos, né, pintados nos tanques russos. Hoje em dia ficou basicamente o Z, que virou o grande símbolo aí, né? O O e o V ficaram meio abandonados. Mas então ele conta a história da guerra, conta do ponto de vista dele e critica essa guerra. Alguns excertos desse livro, né, algumas partes desse livro foram publicados por um site chamado eStories, em russo, né, e aqui tem a tradução de alguns desses trechos, justamente contando isso daí e criticando a Rússia por isso. Que ele fala: a gente não tem moral para estar invadindo um outro país, atacar outro país, né? Não temos o direito moral de atacar outro país. Então, bem interessante esse livro. Eu espero que o cara esteja bem protegido, já tenha saído da Rússia, porque você sabe que a política russa não tolera muito esse tipo de coisa, né? Bom, e um outro relato, já que a gente está falando aqui de relato de coisas que aconteceram no início da guerra, né? Tem um outro relato muito interessante de um russo que participou da invasão de Kharkiv. Kharkiv, essa cidade aqui, é uma cidade que os russos planejavam tomar nas primeiras 48 horas da invasão. Por que isso? Porque, repara, ela é pertinho da fronteira, então é rápido aqui de chegar,
Kharkiv é uma cidade que é pró-Rússia. Se você pegar as eleições na Ucrânia, eles sempre votaram no candidato pró-Rússia, sempre ganhou nessa região de Kharkiv. Então os russos imaginavam que iam chegar aqui e iam ser recebidos de braços abertos pela população. E aí o que o cara conta aqui nessa thread aqui, né, é justamente que não, né, o Chris O não é o soldado, tá? O Chris O é quem traduziu a thread do soldado para o inglês, né? E daí ele fala sobre essa chegada em Kharkiv e coisa e tal. Eles chegaram a conseguir colocar patrulhas bem dentro da cidade, coisa e tal, porque eles foram destemidos, porque eles acharam que iam ser bem recebidos, né? E acabou que não foram. Essas patrulhas que estão na cidade, aqui tem até fotos e coisa e tal, acabaram trucidadas, o pessoal tendo que fugir de volta para a saída da cidade. E no final das contas não conseguiram tomar Kharkiv nem nas primeiras 48 horas, nem até hoje, né? Chegaram a chegar perto de Kharkiv, onde está essa mancha azul acinzentada, é o local onde os russos já chegaram a ocupar, mas que foram tirados daqui pelos ucranianos. Então dá para ver que Kharkiv está realmente bem mais tranquila agora. Mas, de qualquer forma, ela não cedeu. Em momento algum, a cidade foi tomada pelos russos. É realmente impressionante isso. E mostra a surpresa dos russos, porque é aquele negócio, todo mundo achava que a cidade de Kharkiv iria receber os russos de braços abertos. É o velho problema da falta de percepção dos russos sobre a mudança na opinião dos ucranianos, né? E eles acabaram destruindo o que restava de apoio a russos lá com essa invasão, né? Agora não tem mais nem jeito, nem esperem mais nada dos ucranianos que não seja ódio aos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal,